Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Temos essa rica oportunidade de podermos meditar na sua palavra. Então, gostaria de sugerir que você separasse alguns minutos para ler a palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje é bem curtinho, está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. Vou ler aqui. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. O texto começa nos mostrando que Jesus prossegue com o seu ministério. Eu quero chamar sua atenção logo de início a essa ideia de que ele ia de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. É interessante o texto aqui diferenciar cidade de aldeia e nos faz lembrar, então, que ele ia tanto nos lugares maiores, mais populosos, cidades, mas também nos lugares mais humildes, menores, pequenos, nas aldeias ou nos vilarejos. Ele sabe que, tanto nas grandes cidades como nas pequenas vilas, existem pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Isso deve nos despertar a pensar um pouco sobre isso também. Temos uma missão que foi na qual fomos inseridos, que é pregar esse evangelho, que é pregar essa mensagem, não somente nos palácios, mas também não somente nos guetos, não somente nas grandes cidades, mas também não somente nos lugares rurais, pequenos e afastados, em todos os lugares, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus vai pregando o evangelho, essa boa notícia. Que boa notícia é essa? Que o reino de Deus chegou, está ainda no versículo 1 aí. A boa notícia do reino de Deus. Deus é o rei, Cristo é o rei, ele chegou, ele está no nosso meio. Anunciemos essa mensagem. Mas note que, mesmo ele sendo Deus, ele não faz isso sozinho. Sabemos que ele caminha junto com os seus apóstolos para treiná-los porque estaria por vir, mas não só para isso. O próprio texto de Marcos, quando nos fala da escolha dos 12, diz que ele escolheu 12 para estarem com ele. Esse convívio, essa vida em igreja, em família, que é o que agrada ao Senhor. Não que ele necessitasse disso no sentido de ter necessidade disso para cumprir a sua missão, não. Mas ele necessitava disso no sentido de que era algo agradável para ele. E para nós, muito mais ainda. Não fazemos a obra do Senhor, mas somos sempre apoiado, guiado, conduzido, não somente pelo Senhor, mas também apoiados pelos nossos irmãos, por aqueles que estão do nosso lado. Caminhamos juntos. Por isso as imagens bíblicas sempre é membro num corpo, ovelha num rebanho, somos uma família. Então são sempre essas imagens coletivas, nunca é uma imagem sozinha. Jesus caminha com os 12 que os ajudam, mas o texto focaliza não nos 12, nos apóstolos, focaliza nessas mulheres que os acompanham também nessa missão e ainda os ajudam sustentando. Algumas dessas mulheres que caminham com eles e os ajudam, que, como diz o finalzinho do versículo 3, que os serviam com os seus bens. Percebe, então, que Jesus anda e ele está de cidade em cidade. Eles não estão sozinhos, Jesus e os 12. Essas mulheres caminham junto com eles. E o que elas fazem, obviamente, aqui, dentro de tudo que elas fazem, o texto de Lucas nos chama a atenção que elas os ajudam ou os servem com os seus bens. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Lucas destaca que foram mulheres que foram curadas ou de enfermidades ou de espíritos malignos, pessoas que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, que foram impactados pela sua pessoa, pelo milagre, pela sua palavra, e agora caminham com ele. Isso nos traz uma outra reflexão importante. E Lucas faz isso muitas vezes no seu evangelho, tentando nos mostrar a universalidade do reino de Deus. Ele vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, lugares maiores e mais importantes, lugares mais simples e mais humildes. Ele caminha entre os pobres e o próprio Jesus se torna assim pobre e humilde, mas também está associado e é ajudado por mulheres ricas. Essas mulheres aqui que dizem que servem a eles com seus bens, Lucas, quando fala isso, aponta para o fato de que eram mulheres de posses, que tinham recursos, que tinham dinheiro, eram pessoas ricas. A gente não tem como mensurar aqui o nível de riqueza dessas mulheres, mas obviamente são pessoas ricas.
Aliás, como o próprio Teófilo, para quem Lucas escreve o Evangelho e Atos, de que patrocina essa obra, alguém de posses. Então perceba, o Evangelho do Reino é para as grandes metrópoles, mas também para as pequenas vilas ou comunidades rurais, para os palácios, mas também para os guetos, para os ricos e poderosos e também para os pobres e humildes. A mensagem do Evangelho, a boa notícia de que o reino de Deus chegou, é para todo homem pecador, para toda mulher pecadora. E nisso não há distinção entre nenhum de nós. Todos necessitamos ouvir esta mesma mensagem. Saiamos como Cristo, porque um dia essa mensagem chegou a nós. Ouvimos essa boa notícia e ela nos transformou. Saiamos como Cristo, como seus discípulos, como essas mulheres, a servirem a Ele com os nossos bens, com as nossas vidas, com a nossa pregação, com todo o nosso ser, para a glória de Cristo Jesus. Amém.